Deus, irmãos. Se você tivesse colocado de pé no seu lugar, então se assente. E vamos ouvir aqui da palavra de Deus. Antes da gente abrir o texto, irmãos, que está lá no livro de Êxodo, para você já ir abrindo, deixa eu falar umas coisas. Irmãos, compartilhe essa mensagem com aquelas pessoas que fazem parte do seu ciclo, sendo crente ou não sendo crente, compartilhe. Outra coisa, quando você for orar na sua casa, apresente a igreja de uma forma geral, em alguns lugares do mundo, coisa está feia. Ore pela China, irmão. A igreja na China. A igreja na China, sabe o que está acontecendo lá? O pessoal está aproveitando que está tendo culto e estão derrubando as igrejas, passando tratores. Quem transmite culto online lá está sendo preso. Então a coisa está feia. E aqueles irmãos, eles, mesmo sabendo que vão ser presos, eles não abrem mão de fazer a obra de Deus. Então, o mínimo que a gente pode fazer é estar orando, para que Deus nos guarde. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido sobre perseguição? É que quando Satanás, ele levanta uma perseguição na igreja, Satanás, ele só quer uma coisa. Ele não persegue porque ele não gosta de crente, apesar dele não gostar, mas a razão não é essa. A única coisa que Satanás, ele quer é que aquele povo de Deus negue a Cristo. Então, quando um camarada, ele é morto numa perseguição, ele não foi derrotado, ele foi vitorioso. Porque ele não cedeu aquilo que o diabo ele queria. Os crentes da igreja primitiva, eles morriam felizes, porque eles sabiam que eles estavam sendo vitoriosos. É só você olhar para 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo, ele está feliz. Está falando, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da vitória, a coroa da vida está reservada para mim, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Você ama a vinda do Senhor? Então dá um glória a Deus aí na sua casa. Vamos ler o texto, irmãos. É um texto que eu gosto demais. Êxodo capítulo 5, versículo de número 1. É Moisés falando com o faraó. Diz assim a palavra de Deus. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixarei o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Amém? Você pode fechar os teus olhos aí por um instante? Pai Santo, toma, Senhor, nas tuas mãos essa palavra que será ministrada nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, toma cada irmão que está na sua casa. Não permita, ó Deus, que a comodidade do lar nos faça, ó Deus, tratar esse momento com indiferença, como se estivesse assistindo um filme ou qualquer coisa na TV. Mas que o teu povo em suas casas, ó Deus, eles possam de fato estarem participando, Senhor, desse culto, desse momento que ele é importante para nós. Que a tua voz, ó Deus, e somente a tua voz, possa gritar, ó Deus, em nossos corações. Que o Senhor fale. Não permita que eu, ó Deus, atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que o Senhor quer falar com os teus filhos. E nos abençoe nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso tema aqui é a Páscoa não acabou. Então eu vou te pedir um pouquinho de paciência, porque antes de falar da Páscoa, eu preciso desenhar aqui para você o contexto. Eu preciso fazer aqui um pano de fundo, para você entender o que estava acontecendo com o povo de Deus naquela época, e você também poder entender o que muitas vezes acontece conosco. Então vamos lá. Aqui, irmãos, é interessante que aqui é a última oportunidade que o faraó tem de render. Daqui para frente, Deus ele começa a endurecer o coração de faraó, ou seja, é juízo. O faraó perdeu a oportunidade
e se voltar para Deus. E é interessante, irmãos, que a grande manifestação de Deus, quando Deus ele aparece para Moisés e ele aparece para Arão, ela tem início não na taça. Ela tem início em outro momento, momento anterior. Vamos dar uma olhada? Aí os meninos vão colocar o texto aí de Êxodo 3. E esse texto, guarda ele que ele vai ser bem importante para nós. Deus falando com Moisés. É o versículo 7, Êxodo capítulo 3. E o versículo número 7 até o versículo 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Amém. Irmãos, olha só, Deus ele está vendo duas coisas aqui no seu povo. Primeiro, Deus está vendo o seu povo sofrer. Só que foram 400 anos de sofrimento. Será que Deus só está vendo agora? Depois de 400 anos de sofrimento, é que Deus ele resolveu olhar para o seu povo. Não é só o seu. Aqui tem um elemento novo. Ele fala, e eu também ouvi o clamor por causa desse sofrimento. E depois no versículo 9 ele fala assim, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Irmãos, chegou o momento daquele sofrimento. Chegou o momento daquela escravidão no Egito. Que o povo de Deus se lembrou que era povo de Deus. E que o povo de Deus começou a clamar a presença de Deus. Eles começaram a pedir por uma libertação. E nesse momento Deus ele começa a se mover, irmãos. A oração não muda o coração de Deus, mas a oração move Deus. A oração faz Deus ele começar a ir de um lugar para o outro. Então, irmãos, se eu espero uma grande manifestação de Deus, se eu espero um grande avivamento de Deus para a minha geração, a primeira coisa que eu preciso fazer é começar a orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, é Deus que está falando, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a vossa terra. Irmãos, foi através do clamor desse povo. Deus ele usou Moisés, mas antes de Deus usar Moisés, teve um pessoal que começou a buscar. Algumas pessoas, e daqui a pouco muitas pessoas, elas começaram a entrar na presença de Deus, e aí Deus ele vem com provisão. Irmão, só para você entender, a terra do Egito, que era onde Israel estava, era uma terra dominada pelos demônios. A cultura egípcia era uma cultura demoníaca. Toda decisão que era tomada no Egito era uma decisão influenciada por demônios. Então, irmãos, eu vou traçar aqui para vocês que Deus, ele começa, antes de livrar o povo, Deus, ele começa primeiro, na terra do Egito, no ambiente do inimigo. Deus, ele começa a envergonhar a Satanás, e Deus, ele começa a mostrar quem é que manda, irmãos, nos momentos de desespero. Lembre-se, quem é que manda. No momento que a coisa não estiver boa, lembre-se, quem é que dá a última palavra. Irmãos, até dentro de um centro de macumba, a última palavra, ela sempre vai ser do nosso Deus. Vocês já viram que lá em 1 Reis 18, se eu não me engano, acho que é 18, Elias ele faz um desafio aos profetas de Baal. É 18, pastores? É 18 mesmo. Elias faz aquele desafio,
E é interessante que o desafio, irmãos, ele é feito no Monte Carmelo. E é importante eu saber o seguinte, que o Monte Carmelo era o local em Israel onde ficava o templo de Baal. Ou seja, Deus ele está falando, a gente vai fazer esse negócio lá na casa deles. Baal vai ser envergonhado no quintal dele. E Deus ele começa a se manifestar no Egito. Irmãos, cada praga, e eu vou dissertar sobre as pragas aqui rapidamente, mas cada praga é Deus mostrando quem é que manda. É Deus mostrando quem é Deus e colocando o diabo no seu devido lugar. A primeira praga é quando as águas elas se transformam em sangue. Irmãos, o Egito, ele era uma cultura agrícola. O Egito, ele precisava das águas do Nilo para sobreviver. Tanto é que o Nilo, ele se transforma uma divindade. Rapi, ou Rapi, o nome dessa divindade, que era personificada no rio Nilo. Era o Deus da fertilidade. E aí o que Deus ele faz? Deus ele transforma aquelas águas em sangue. E tudo que é vida naquelas águas começa a morrer. O Deus da fertilidade não foi capaz de manter a vida dentro da água. Então a primeira praga é para afrontar essa divindade. Vem a segunda, a praga das rãs. Irmãos, a rã era uma divindade. E aqui eu acho que Deus ele está se divertindo. Porque a rã era um animal sagrado. Existia um Deus chamado Eket. Ele tinha uma cabeça de rã. E as rãs elas começam a se multiplicar. E é muito interessante que as rãs elas vão invadindo as residências. Mas ela era um animal sagrado. Então os egípcios não matam as rãs. Eles não espantam as rãs. Eles não podem fazer nada com as rãs. Porque para eles a rã era um animal divino. E com poder criador. E aí Deus ele está se divertindo, irmãos. A praga mostra, no entendimento dos egípcios, que até a deusa deles estava se voltando contra eles. Era juízo chegando no Egito. Irmãos, quando Deus ele quer, ele usa crente, ele usa descrente. Você pode ler, eu estava lendo esses dias, a espada do Senhor. Nabucodonosor, a espada do Senhor. O cara não era crente, Deus está usando. Ciro, o meu servo, é só você ler Isaías. Não era crente, mas Deus estava usando. Então Deus ele usa crente. Deus ele não usa quem não é crente. E Deus ele usa até demônio. Quando ele quer. A terceira praga, a praga dos piolhos. Irmãos, existia um Deus no Egito chamado Tote. Ele era o Deus da magia. E a praga dos piolhos ela tem uma particularidade. Porque quando Deus ele transforma a água em sangue, os sacerdotes egípcios reproduzem a praga. Com as rãs, eles reproduzem a praga. Mas com os piolhos, Deus ele dá um gravata no demônio. E o demônio também não tem poder criador. Essa praga não é reproduzida. Então Tote, o Deus da magia, ele não pode fazer nada em relação àquela praga. Outra coisa, os egípcios eles tinham uma verdadeira aversão a piolho. Tanto é que eles raspavam a cabeça e usavam perucas, porque eles tinham uma grande aversão a piolho. E Deus está afrontando tudo que faz parte da cultura egípcia através dessa terceira praga. Quarta praga, irmão, as moscas. Afronta ao Deus Belzebu, que era um Deus que tinha poder sobre os insetos. E é uma afronta também contra um tal de Deus Ptah, que segundo os egípcios era o criador de todas as coisas. Então Deus ele começa a trazer um enxame de moscas, e aquele Deus que tem poder sobre os insetos, ele não pode fazer absolutamente nada. Quinta praga, a praga sobre o gado. Irmãos, a vaca era sagrada. Eles tinham um Deus que tinha cara de vaca. Deixa eu ler o nome dele aqui. É o Ator. E o Apis era o Deus da fertilidade do gado. Então Deus está afrontando duas divindades egípcias.
ao ferir o gado. Inclusive, ele fere aquela vaca que era personificação, não porque não era pessoa, mas era a representação do Deus Hathor na sua época. É o primeiro a morrer. Então Deus está matando os deuses egípcios, anulando o seu poder e os envergonhando. Sexta praga, os tumores. Afronta a deusa Ísis, deusa da medicina, deusa da cura, deusa dos remédios. Ela nada pode fazer com aqueles tumores que estavam contra os egípcios. Sétima praga, a saraiva. Começou a chover pedra e chover fogo, irmãos, no Egito. Respo, Deus da chuva, do vento e dos trovões, não pôde fazer nada. Osíris, Deus do fogo, também não pôde fazer nada. Então Deus está afrontando. Oitava praga, gafanhotos. Afronta os deuses do Egito que garantiu a colheita. 2. O Shu, deus do ar, e Sebeque, o deus inseto, e Deus Min, que era o deus de fertilidade e proteção às colheitas. Então a praga dos gafanhotos, ela vem afrontando esses 3 deuses. A nona praga, as trevas. Irmãos, é interessante, o egípcio, ele acreditava que o deus Amon-Ra, todas as noites, ele travava uma guerra contra uma serpente, e ao vencer essa guerra, porque essa serpente trazia trevas sobre a terra, e o egípcio, ele tinha medo de sair de noite, porque de noite eles não estavam sob a proteção de Ra. Então eles acreditavam que todas as noites o deus Amon-Ra travava uma batalha contra esse demônio na mitologia deles, e ele vencia. E o fato de amanhecer o dia representava para eles o triunfo de Amon-Ra. Mas aí ficam 3 dias onde o dia não amanhece. 3 dias onde o deus Amon-Ra, ele está amarrado. E a última praga, que ela se dá justamente na Páscoa. E agora que eu já desenhei o cenário, eu posso entrar no nosso tema, que a nossa Páscoa, ela não acabou. Irmãos, a última praga, Deus, ele faz diferente das outras. Porque ao contrário das outras, onde Deus chamava Moisés no canto e falava, é para fazer isso. Dessa vez ele chama Moisés no canto e ele fala, antes de fazer isso, você vai anunciar ao meu povo. Você vai no meu povo, você vai dizer para eles que é chegado o tempo deles. Você vai falar, você vai criar assim, ó, Moisés, um grupo no WhatsApp, vai falar hashtag fica em casa. Porque naquela noite é para ficar em casa. Naquela noite, eles vão matar o cordeiro, o sangue do cordeiro vai estar marcando aquelas casas, e o anjo da morte, ele vai matar todos os primogênitos que não estão protegidos pelo sangue do cordeiro. Pastor, quem é que está sendo afrontado nessa praga? O próprio faraó. Irmãos, o faraó, para o egípcio, ele era a reencarnação do Horus, uma divindade egípcia. E ele era também considerado o filho de Ptah. Ptah era o deus egípcio que para eles era o criador do universo. Então, olha que coisa irônica, irmão. Para o egípcio, o faraó era o filho do Deus criador. Era o filho do Deus que criou todas as coisas. Para eles era faraó. Reencarnação do deus Horus. E era um deus, o Horus, ele era um deus que ele tinha um poder de cura. Ele era filho do Criador, do autor da vida, segundo o egípcio, e ele era uma divindade que tinha poder de cura. Mas quando o primogênito de Faraó morreu, ele não pôde fazer nada. Não teve cura, não teve vida, não teve absolutamente nada. Nem para o primogênito do Faraó
e nem para nenhum primogênito que fazia parte do povo egípcio. Irmãos, olha só que coisa interessante. A afronta ao filho de Pitá, ela vem. Aí você vai dar uma glória a Deus aí na sua casa. Ela vem na Páscoa. A afronta do Filho de Deus para eles vem para anunciar que o Filho do Deus vivo, que o Filho do Deus real, que o Filho do Deus verdadeiro, que o Cordeiro Pascal, ele viria para o mundo. Então é interessante que Deus ele resolve afrontar o Filho do Deus deles, para mostrar que o Filho dele viria ao mundo. Ele fala, essa é a Páscoa do Senhor. Esse vai ser o principal mês. Vai ser o primeiro mês do ano de vocês. Onde vocês não entendem ainda, mas vocês vão estar celebrando o meu filho que ele virá à terra. O meu filho que virá ao mundo. Então a afronta ao filho de Pitá, na verdade é um anúncio da chegada do Deus vivo. Irmãos, o povo de Deus naquele dia deveria ficar em quarentena naquela noite. E o sangue do Cordeiro é quem iria protegê-los do anjo da morte. É interessante que Deus ele dá toda a receita. Ele fala como o prato deveria ser preparado. Ele fala que esse cordeiro ele deveria ficar ali 3 dias sozinho. Você já percebeu que na palavra de Deus tem 3 dias que Jesus sai de cena? Ele chega no domingo de Ramos, conhecido como domingo de Ramos. Depois a gente vai ouvir falar de Jesus na quinta-feira. Então o cordeiro deveria ficar separado ali 3 dias. E depois esse cordeiro seria sacrificado. E o sangue desse cordeiro aqui protegeria as pessoas. Irmãos, essa Páscoa, a Páscoa judaica, ela se tornou depois, nas próximas, ela se tornou uma celebração que ficou conhecida como Festa dos Pães Asmos, que era uma celebração que ela durava exatamente 7 dias, onde esse último dia culminava no sacrifício. E é interessante que nesses 7 dias o que se tinha era festa e adoração. Só que nessa primeira Páscoa, irmãos, quando a gente inaugura as coisas, a gente é mais extravagante. Nessa primeira Páscoa, Deus, ele prolonga o negócio. Tanto é que nós lemos o texto em Êxodo 5:1. Deus, ele está, eu não sei se você percebe, irmãos, mas Deus, ele já está anunciando a Páscoa. Moisés fala assim, ó, assim diz o Senhor, desde que meu povo vá celebrar uma festa ao Senhor no deserto. Irmãos, às vezes no meio pentecostal, o pessoal cria umas gírias assim, né? E criou-se esse negócio de que deserto é lugar de provação. Eu não sei em que Bíblia que você leu isso. Deserto é lugar de dificuldade. Deserto é lugar de provação. Porque na minha Bíblia, deserto é lugar de festa. Deserto é lugar de provisão. O pão cai do céu, irmão. A roupa não envelhece. Deserto é local de provisão do Senhor. Jesus no deserto. Deserto é lugar de vitória. Deserto é local de manifestação. A Bíblia diz que Jesus, o diabo, ele se retirou e os anjos o serviam. Então deserto, irmãos, é bênção de Deus para o seu povo. E aqui ele está falando, vamos celebrar uma festa no deserto. E é muito interessante, irmãos, que eles atravessam o deserto. Eles chegam diante do mar. Eles não sabem o que fazer. O exército egípcio está atrás deles. O mar se abre, você conhece a história. E depois que o mar ele se fecha, aniquilando com o maior exército do planeta até então. Que é outra coisa interessante, irmãos. O Egito se torna a maior nação do planeta por causa de Deus. Por causa de um homem chamado José, que fez do Egito a maior nação do planeta. Mas se voltou contra o seu povo e agora é hora do juízo. E quando o mar vermelho ele se fecha, Miriam é a primeira a começar a fazer a festa. E depois, irmãos, Moisés, ele canta, ele compõe ali, eu não sei como é que foi o mistério, mas Moisés, ele começa a fazer um cântico, que foi um cântico tão lindo, que foi um cântico tão maravilhoso,
que esse cântico, irmãos, ficou imortalizado. E eu não sei você, mas um dia eu quero estar na presença do meu Deus, cantando essa mesma música que Moisés cantou naquele dia. Vamos ler um texto? Vai lá. Apocalipse 15. Olha que tremendo. Versículo 2, irmãos. 2 e 3. Apocalipse 15, versículo 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo. E quem é que está lá, irmãos? E os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoam, o que está escrito aí? O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Irmãos, eu quero estar lá para cantar essa música, o cântico de Moisés. O que é que eu quero te dizer nessa noite, irmãos? Que na primeira Páscoa judaica, na primeira Páscoa da história da humanidade, que foi a Páscoa dos judeus, Deus ele prolongou o negócio. Depois do sacrifício teve milagre, depois do sacrifício teve libertação, e depois do sacrifício teve festa no deserto ao nosso Deus. Pastor, mas eu não sou judeu, então deixa eu te falar uma coisa. Na primeira Páscoa cristã, Deus ele também prolongou o negócio. Deus foi extremamente exagerado, irmãos, na primeira Páscoa cristã. Porque a festa não durou 7 dias. Teve os 7 dias de costume, mas depois Deus emendou com mais 40. Foi mais uma quarentena, irmão. Onde durante 40 dias, o Cristo ressurreto, o Cordeiro que foi morto e agora está vivo, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que agora estava revestido de toda a autoridade nos céus e na terra, durante 40 dias ele estava aparecendo para as pessoas para dizer: eu venci a morte. E eu conto contigo para dar continuidade à minha igreja. E aí vai visitar Pedro, João, irmãos, todo mundo, irmãos. Quando a gente olha os homens que estavam ali no Pentecostes. Irmão, Jesus ele foi ter com Zaqueu. Jesus ele foi ter com Bartimeu. Jesus ali, Paulo fala de mais ou menos 500 pessoas que foram visitadas por Jesus durante aquele período. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não fique pensando que após comer um pedaço de chocolate, comprar um negócio lá da Graciele, ou da Rita, ou da Tia Neide, não fique pensando que após esse negócio todo, a Páscoa acabou. Em 2 Coríntios, Paulo fala que Cristo, ele é a nossa Páscoa. Então, a nossa Páscoa, irmãos, ela não acaba. A nossa Páscoa, ela continua. A nossa quarentena, sendo visitado pelo Cristo ressurreto, ela não precisa parar. Irmãos, eu preciso voltar no início da nossa pregação, quando eu falei para vocês, eu mostrei para vocês que Deus, em determinado momento, ele resolveu dar um basta a uma situação. Irmãos, quando Deus ele quer intervir, ele simplesmente intervém. Não houve ciência, não houve sabedoria egípcia, não houve demônio, não houve faraó, não houve ninguém que conseguiu parar o nosso Deus. Você quer olhar uma coisa interessante? Aprove a Deus que o mundo se prostrasse, e o mundo está prostrado. Aprove a Deus que o mundo ficasse dentro de casa e as instituições parassem de funcionar. E assim se fez. Irmãos, só amanhece o dia porque Deus ele quer que amanhece. Eu só respiro porque Deus assim permite. A misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido. E tudo o que está acontecendo está exatamente no controle do Senhor. Nós vimos na sexta-feira da paixão, Jesus, ele estava no controle, mas não pense que esse controle acabou. Deus, ele continua no controle da humanidade. Deus, ele continua no controle do mundo.
Ah, pastor, eu vi na minha Bíblia que o diabo chama Jesus de príncipe desse mundo. Verdade, mas príncipe é príncipe. Rei dos reis é outra coisa, irmãos. Rei dos reis e Senhor dos senhores é outro patamar. Então, irmãos, Deus, Ele está no controle de tudo. E aonde é que eu quero chegar, irmãos? Eu quero chegar. Eu quero profetizar nessa. Eu quero profetizar, irmãos, que vem aí. Não 1 ano nem 2 anos. Mas vem aí anos de festa. Anos de avivamento. E tudo começa quando Deus, Ele começar a despertar a sua igreja para a oração. Moisés, ele é resultado de oração. A chamada de Moisés é resultado de oração. Cada praga é responsável de oração daquele povo que era dia e noite oprimido por aqueles demônios, mas em determinado momento eles começaram a clamar, em determinado momento eles resolveram orar, e quando o povo de Deus resolve orar, irmãos, Deus, ele se levanta, e Deus, ele começa a operar na terra. Então, irmãos, esse avivamento, ele vem, ele é chegado, mas ele é motivado pela oração. Então deixa eu te falar uma coisa, naquele momento que você for assim, fingir que não está de quarentena, porque eu sei que você faz isso, e você for na casa do irmão A, ou você for na casa do irmão B, irmão, não vai lá para ficar conversando fiado, não. Não vai lá para ficar vendo filme, não. Não vai lá para ficar fazendo outra coisa, não. Você até pode bater um papo com o seu irmão, você até pode almoçar lá, você até pode fazer alguma coisa, mas não deixe de buscar a presença de Deus. Não deixe de orar. Não deixe de buscar. Irmãos, nesse tempo, quem tem ido na minha casa, não sai sem orar. Mas eu já orei, não importa, mas agora a gente vai orar mais um pouco. Se eu tenho mais tempo, por que eu vou orar o mesmo tanto que eu estava orando antes? Se Deus, Ele está me deixando o dia todo em casa, por que eu vou orar como eu orava antes? Eu tenho mais tempo. Irmãos, você não percebe que Deus, Ele é movido pela oração. E você não percebe o nosso Deus forçando a barra. Você não percebe Deus te enclausurando na sua casa e falando, e aí? Como é que vai ser agora? Irmãos, Deus, Ele está separando o seu povo. Deus está separando os seus profetas nesse tempo. Deus, Ele está enchendo pessoas. E quem nunca foi crente está desviando de vez. Irmãos, quando nós voltarmos, irmãos, quando você vai ver, quando nós voltarmos, e a gente for ter culto aqui nesse lugar, as colunas desse templo vão ter que ser reforçadas, porque vai ter tanto irmão louco para adorar em comunidade, vai ter tanto irmão louco para gritar, para orar, que vai ser uma coisa extraordinária. Deus, Ele está separando as pessoas. Deixa eu te dar um testemunho. Há umas 2 semanas atrás, uma irmã nos convidou e falou, vamos lá em casa tirar um tempo de oração. Aí eu falei, vamos. É o tipo de pedido que dá para negar, irmão. Nem se eu tivesse acabado de orar, dá para negar um pedido desse. Então eu falei, vamos orar. E aí os irmãos, vamos orar e tal. O pessoal foi na padaria comprar umas coisinhas para a gente comer depois da oração. Aí me perguntaram assim, e aí pastor, dá tempo de comprar umas coisas? Eu falei, casa é de vocês, pergunta para mim se dá tempo. Tem hora para ir embora? Eu falei, não, amanhã eu vou trabalhar não. Pode ir. E aí daqui a pouco, irmãos, enquanto o irmão foi lá comprar umas coisas, a gente começou a bater papo. Daqui a pouco a gente começou a tocar umas musiquinhas ali e tal. E aquela brincadeira, irmãos, que de repente você que tem um instrumento em casa, você já deve ter feito isso, tocando, os outros vai cantando, tal, e rindo. E aí eu fui tocando, o pessoal cantando. Irmãos, daqui a pouco eu olhei no canto. Tinha um orando de um lado. Quando eu olhei do outro, a outra já estava morrendo de chorar. E eu, trouxa, pensando que ela estava brincando. Aí eu olhei para Deus assim e pensei, Deus, eu acho que a oração começou, né? Porque os irmãos já estão até chorando. Então eu acho que não vai dar para esperar o irmão do lanche, não. O que eu quero dizer com isso? Que
Quem é apaixonado por Jesus, irmão, num tempo desse deita. Num tempo desse se lambuza na presença de Deus. Num tempo desse mergulha. Num tempo desse quer mais. Num tempo desse busca mais. Você não está na igreja, por exemplo, para trazer o seu dízimo e sua oferta. Irmão, mas quem é fiel, quem é apaixonado, dá um jeito, se vira. O cara deposita, o cara vai na casa do pastor, o cara entrega para o líder, o cara dá o seu jeito. Agora quem é meia boca dá desculpa, irmãos. E Deus está usando esse tempo para separar o seu povo. Deus está separando os bodes das ovelhas. As ovelhas à sua direita, vinde benditos de meu Pai. Os bodes à sua esquerda, apartai-vos de mim. Então Deus está separando o joio do trigo. Irmãos, se eu não tomar uma posição nesse período, eu tenho tempo na presença de Deus. E o versículo de Isaías 55:6, que o pastor pregou algumas semanas atrás, nunca fez tanto sentido. Se eu não buscar o Senhor agora enquanto eu posso achá-lo, se eu não invocar enquanto Ele está perto, eu vou invocar quando? Quando eu estiver na minha faculdade de noite, trabalhando o dia todo, tendo que acordar de madrugada para orar? Claro que não. Quando eu estiver na minha correria louca do dia a dia? Não. Então esse tempo está servindo para eu provar para mim e mostrar para Deus aonde está o meu tesouro. Eu amo a Ele. Eu amo a presença dEle. Ou se eu amo esse mundo. Porque se eu amo esse mundo, irmãos, não se preocupe, o arrebatamento vai chegar e eu vou ficar nele. Mas se eu sou como aquele que Paulo fala, a todos aqueles que amarem a sua vinda, irmãos, aí eu vou. Aí eu vou, porque a minha pátria, ela está nos céus. Então, irmãos, eu não sei como você tem se comportado nesse tempo todo. Eu não sei se você tem tido uma vida fria na presença de Deus. De repente você tem que ir na casa de um irmão amanhã, ou até hoje mesmo, e falar, pelo amor de Deus, ora na minha cabeça que eu estou numa frieza. Eu não consigo entender. Mas tome uma atitude. É tempo de ou a gente se levanta, ou vai cair de vez. Deus, Ele está separando os chamados dos escolhidos. Deus, Ele está mostrando quem é a sua igreja. E é interessante, irmãos, porque eu vou abrir o meu coração. Antes dessa quarentena, sabe qual a impressão que eu tinha em algumas reuniões? Eu tinha a impressão de frieza por parte da igreja. Preguiça de adorar. Às vezes a gente olhava para o irmão aqui no altar, quase dando salto mortal. E a igreja é fria. E aí Deus, Ele nos tira. E a gente costuma dar valor àquilo que a gente perde. Então é tempo de nós buscarmos esse calor, esse fogo do Espírito Santo de Deus. É tempo de nós compartilharmos as mensagens. É tempo de nós armarmos casinhas, sabe? Armar casinha. Você chama um irmão para tomar um café na sua casa. Aí quando ele chega lá, você põe uma mensagem lá de salvação. Não assisti aqui, que eu achei legal. E aí depois você olha para a cara dele e fala, e aí, o que você vai fazer? É tempo, irmãos. Você nunca teve tanto tempo. Os campos nunca estiveram tão brancos. As pessoas nunca estiveram com tanto medo. A volta de Jesus nunca pareceu tão iminente. Vocês querem ver uma coisa, irmãos? Eu não ia ler esse texto não, mas eu vou ler. Ele nem vai aparecer na tela aí, porque ele não estava no script. Quando a gente lê as 7 igrejas lá, as 7 igrejas lá do Apocalipse, aquelas cartas, aquelas igrejas, Deus, Ele vai dando recados para as igrejas. Em uma ele fala assim, ei que cedo venho. Para Pérgamo, achei aqui, ele fala,
venho a ti sem demora. Depois ele fala, eu estou vindo. Quando chega na última, que é a era de Laodiceia, que é a era que nós vivemos hoje, Deus ele não fala que está vindo. Jesus ele não fala que está vindo. Jesus ele fala, eu estou na porta, batendo. Fiquei arrepiado agora, irmãos. Ou seja, está chegando a hora, irmãos. Ou eu me conserto na presença de Deus. Ele não está vindo, ele já chegou. Só falta a porta ser aberta. E ele já está batendo, só esperando o soar da trombeta de Deus. Então, ou eu me posiciono na presença de Deus agora, ou depois não haverá mais tempo. Foi dada uma oportunidade para o faraó. Deixa o meu povo ir fazer a festa no deserto. Quando ele disse não, a porta da graça se fechou para ele. A partir daquele momento você vai ver a Bíblia falando, e Deus endureceu o coração de Faraó. Em outras palavras, Deus ele não queria mais Faraó. Deus ele não aceitava mais a conversão de Faraó. Deus agora só queria usar o Egito para mostrar para o seu povo que ele era Deus. Então ainda há tempo de nós buscarmos a presença de Deus. Mas o que eu estou fazendo? Eu quero te convidar aí no seu lugar. O Ricardo ele vai vir. Ele vai cantar uma música que eu não faço ideia de qual é. Mas ele ouviu aí a mensagem. Deus falou, aleluia. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Porque nós vamos orar. E depois que ele cantar, irmãos, eu vou fazer um apelo. Vou fazer um convite. É esquisito esse negócio de apelo pela internet, mas eu já estou acostumando. Já quase consigo ver uma igreja aqui na minha frente. Aleluia. Então, feche os teus olhos, irmãos. Eu vou orar. Nós vamos adorar a Deus junto. E depois eu vou te convidar, Pai Santo. Sela essa palavra, Senhor, no coração dos teus filhos. Espírito Santo, o Senhor é quem faz a obra. O Senhor é quem convence. E com o Senhor não tem desculpa. Eu posso dar desculpa para o meu líder. Eu posso dar desculpa para o meu pastor, mas para o Senhor não rola. Para o Senhor não existe. Porque o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Então sela, Senhor, tudo que foi dito no coração dos teus filhos. E faz aquela obra, Espírito Santo de Deus, que somente o Senhor é capaz de fazer. No nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Fogo consumidor, venha arder em nós e aquecer a chama que um dia queimou por ti. Você pode cantar aí na sua casa. Homens se desviarão, profetas se venderão. Mas Deus está separando a sua igreja. Mas existem Aleluia. Aqueles que não se dobrarão diante de outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobrarão diante de outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Espírito Santo, nessa noite, eu peço que o Senhor nos visite, ó Deus, com a obra libertadora.
Liberta aquele, Senhor, que está preso à prostituição, em nome de Jesus. Liberta aquele que está preso ao álcool, que está preso às drogas, que está preso, Senhor, a um espírito de mentira, no nome de Jesus. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha sobre cada casa, sobre cada servo, sobre cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora, no nome de Jesus. Ó Deus, lançando fora, assim como o Senhor envergonhou cada divindade egípcia, comece a envergonhar os demônios na vida dos teus filhos, ó Deus, e começa a trazer vitória na noite de hoje, começa a trazer libertação, começa a trazer cura, começa a trazer uma paixão, que o fogo do Senhor volte a queimar, e que os profetas do Senhor se levantem, porque é o tempo propício, os campos estão brancos, o Senhor está na porta, e nós queremos viver, ó Deus, um avivamento prometido, ó Deus. Desperta, Senhor, um espírito de oração no teu povo. Traz uma sede, traz uma fome sobre os teus servos nessa hora. Irmãos, no nome de Jesus, eu quero te fazer um convite nessa noite. O livro de Jó fala assim: reconciliai-vos com ele e tenha paz. Pastor, estou entediado. Reconciliai-vos, pois, com ele e tenha paz. De repente você é um crente pior hoje do que era antes da quarentena. Ou é a mesma coisa. Ah, irmãos, não. Eu quero te convidar a dar um passo de fé. Eu quero te convidar a dar um passo na presença de Jesus, onde você vai falar assim: Jesus, a minha quarentena contigo, aqueles 40 dias que o Senhor visitou os discípulos depois de ressurreto, a minha quarentena contigo começa hoje. Aí, irmãos, eu quero te convidar a se colocar de pé. O Ricardo, ele vai cantar o refrão. O tempo que ele canta o refrão é o tempo que você vai ter para se colocar de pé. E aí depois eu vou orar por você, mas eu vou orar somente para aqueles. Culto online, irmãos, ele só faz sentido se eu participar como se eu estivesse na igreja. Senão, ele não faz sentido. Senão a gente não precisa fazer ao vivo. A gente grava e depois manda para você assistir quando você estiver de bobeira. Mas se é ao vivo, você tem que participar. Então enquanto ele canta, se esse é o seu desejo de se levantar, você literalmente se levante. Aleluia. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Eu vou orar, irmãos. Se põe de pé agora. Última chamada. Pai Santo, nessa noite, ó Deus, eu quero entregar a vida desse irmão, dessa irmã que está de pé, ó Deus, nas tuas mãos. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor confirme o nome dele, o nome dela, no livro da vida do Cordeiro, ó Pai. E que mais do que isso, ó Deus, que a partir de hoje, Deus, eu profetizo que esse irmão, ele terá experiências sobrenaturais contigo no seu lar. Ele receberá do Senhor uma chamada de fogo, onde ele não mais ficará satisfeito
em somente ser um frequentador de igreja. O Senhor não permite que frequentemos igreja nesse tempo, para que busquemos a tua face, busquemos a tua presença e busquemos um relacionamento contigo. Pai Santo, toma, Senhor, cada filho, cada filha nas tuas mãos, ó Pai. E eu peço que o Senhor possa derramar labaredas de fogo sobre eles. Que o Senhor possa levantar, ó Deus, não um crente, mas um ministro do Evangelho. Alguém que se levanta agora, Senhor, para buscar um avivamento para essa terra. Alguém que se levanta agora para buscar salvação de pessoas. E alguém que se levanta, Senhor, para no futuro muito próximo, ser arrebatado junto com a tua igreja. Toma, Senhor, os teus filhos nas tuas mãos, no nome de Jesus.